Olá, pessoal, boa noite. É um prazer ter vocês aqui novamente na nossa live, né? Como eu disse na quarta-feira passada, a partir de agora, às quartas-feiras, às 20 horas, eu vou estar sempre aqui conversando com vocês, partilhando alguns temas que vocês vão trazendo nas caixinhas de perguntas para a gente poder estar conversando e eu vou tentar responder algumas perguntas de vocês também, tá bom? Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo a esse espaço. Eu sou Renata Nunes, sou psicóloga, terapeuta sistêmica, atendo adultos individualmente, casais e famílias. Então, há algum tempo, eu venho abrindo a caixinha de perguntas e trocando com vocês. E esse tema das brigas na relação de casal e nas famílias é muito frequente nas perguntas, né? Eu percebo, na verdade, um tema muito frequente em relação à mudança do outro. E quando eu fiz a enquete, a gente percebeu que houve um empate, em relação ao tema da semana passada. Então, hoje, nós vamos estar discutindo, vou apresentar algumas questões para vocês que são bastante relevantes acerca das estratégias para que a gente possa desenvolver uma briga mais funcional nas nossas relações. Primeiro, eu quero partilhar com vocês um referencial teórico que eu acho extremamente importante, né? Afinal de contas, eu sempre estou colocando isso para os meus clientes. A gente estuda para uma série de questões ligadas à nossa área profissional. A gente faz mestrado, MBA, está sempre fazendo uma especialização e temos pouca disponibilidade para estudar acerca das nossas relações, tanto de casal quanto as nossas relações familiares. E é o que nós temos de mais valioso. Então, vale a pena estudar, conhecer, aprender acerca daquilo que realmente tem valor para a gente. E eu sugiro para vocês hoje uma leitura que é muito fácil, bem tranquila, que é da Solange Rossetti, que eu falei sobre ela na semana passada, que é uma terapeuta relacional sistêmica de Curitiba, e ela tem vários livros para leigos, de uma leitura de muito fácil entendimento. Eu gosto muito desse livro dela, que é Temas de Casal. Ela vai abordar vários temas que estão presentes no nosso dia a dia. E é esse aqui em especial que eu vou falar um pouco para vocês, que são as brigas na família e no casal. Então aqui ela vai abordar várias questões, estratégias para que a gente possa desenvolver as brigas funcionais. E um outro livro muito antigo que a gente só encontra para comprar na estante virtual, ele usado, que ele já está esgotado há muito tempo, mas é uma leitura fantástica e continua muito atualizada, que é esse aqui da Meg Scurf, que é Convivência, Casamento, Afetividade, Casais Íntimos. Esse aqui eu indico principalmente para os profissionais que atendem casais. É uma leitura muito valiosa. Então vamos pensar um pouquinho, antes da gente adentrar na questão das brigas no casal, qual que é o propósito principal da terapia sistêmica? Qual que é o objetivo, Quando o cliente vem para a terapia com as demandas, qual que é o nosso propósito maior? É contribuir para que o cliente possa ampliar a consciência, conhecendo mais acerca do seu padrão de funcionamento, tomando consciência daquilo que o desrespeita, das escolhas que ele tem feito, conhecendo essa história e aceitando a própria história para que possa construir mudanças. Então, o nosso foco é, na terapia, conhecer a nossa própria história e aceitar essa história. Aceitar as nossas heranças transgeracionais, aceitar o que nós vivemos na infância, mas não aceitar apenas aqui racionalmente, aceitar aqui também. À medida que nós vamos fazendo as pazes com a nossa história, nós vamos nos fortalecendo para mudar. Então, o foco da terapia é a mudança. E a mudança vem a partir do momento em que nós tomamos consciência de quem nós somos. E o maior desafio do processo terapêutico é a gente aprender a olhar para nós mesmos e não para fora. E essa é a maior dificuldade que nós temos. É muito difícil, doloroso olhar para nós mesmos.
nos responsabilizar. Então a nossa tendência é estar sempre olhando para fora. Eu estou percebendo aqui na caixinha de perguntas, é constante isso. Como eu faço para ajudar o outro? Como eu faço para mudar o outro? E quando eu estou em processo de terapia, qual é a primeira coisa que eu consigo mudar? Olhar para mim. Como eu faço para me mudar? Como eu faço para lidar com essa situação? O olhar é em mim mesmo. Então, o maior desafio de um processo terapêutico é aprender a olhar para mim mesmo, me responsabilizar pelas minhas próprias escolhas, pelas minhas próprias expectativas e principalmente pelas minhas próprias atitudes. Eu só vou considerar que eu estou em processo de terapia quando eu consigo sair do lugar de vítima, quando eu assumo a responsabilidade pela minha própria história. E acontece muitas vezes da gente estar em terapia, mas não estar em processo de terapia. Enquanto eu estiver indo para a terapia para falar do outro e querer ajuda para mudar o outro, eu ainda não estou em processo de terapia. Então, para a gente começar a trabalhar isso com a gente, né? Assim, por que eu tô sempre me distraindo, querendo mudar o outro? Por que eu tô sempre olhando para fora e não para mim? Porque se existe uma possibilidade de mudança, a possibilidade de mudança começa comigo mesmo. Então, esse é o grande desafio de um processo terapêutico. Por isso que fazer terapia não é para qualquer um. Exige uma coragem danada para começar a olhar para si mesmo, para tirar o olhar do outro e começar a se responsabilizar pelas escolhas, pelas atitudes, pelas expectativas, e isso não é nada fácil. Quando a gente fala de casal, a gente fala da responsabilidade de 50% de cada um, né? E por que é importante brigar? Vocês já pensaram sobre isso? Como é que é isso na relação de vocês? Às vezes eu escuto o casal falar assim, a gente nunca briga, nós nunca brigamos. E isso é muito sério, né? Por quê? Se não há brigas, nós vamos falar das brigas funcionais. Mas se não há briga de maneira alguma, isso me faz levantar a hipótese de que há um distanciamento na relação de casal. Há uma questão de falta de intimidade na relação. Por que é tão importante brigar de maneira adequada e funcional? Porque são nas brigas que nós vamos conhecendo o outro e ajudando que o outro nos conheça. Nós vamos aprendendo a nos posicionar, a criar intimidade, a criar uma liga, aquela sensação de unicidade. Porque quando o casal não briga, é aquele casal que não tem disponibilidade para criar intimidade, para se posicionar, para desenvolver a habilidade de negociar e criar o nosso. Porque a partir do momento em que a gente constrói uma relação com o outro, deixa de ter o meu e o seu, naquelas questões que são comuns ao casal. Nós precisamos construir o nosso. E construir o nosso exige uma habilidade muito grande em negociar. E isso, muitas vezes, a gente vai brigar em função disso. No sentido da gente se posicionar, estabelecer um limite, discutir sobre aquela situação, me posicionar de que eu me distraí aqui que eu fui ler a frase de Padre Davi. Eu também já estou com muita saudade, Padre Davi. Que Deus te abençoe nessa nova mudança aí, tá bom? Então, gente, vamos pensar muito nessa questão da nossa disponibilidade para nos posicionar na relação de casal. Porque se vocês fazem parte de um casal em que não há discussão, em que não há posicionamento, isso é sério. Inclusive nos casais que eu atendo aqui, quando eles começam a falar assim, a gente brigava muito, mas a gente parou de brigar, isso é muito sério. Parar de brigar sinaliza que eu estou desistindo da relação. Já não tem mais interesse em querer que o outro me conheça, em me posicionar, em querer fazer com que essa relação melhore, eu já desisti. Então é importante a gente aprender isso,
abrir para conhecer o outro e permitir que o outro nos conheça. Então, vou entrar nas estratégias eficazes para que a gente possa aprender a ter uma briga funcional. Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é a questão do treino emocional que eu preciso fazer o tempo todo. O que eu acho importante nesse treino emocional? A primeira coisa é tomar consciência de como eu estou me sentindo no momento. Qual é a emoção que está presente aqui? Né? Então, aconteceu alguma coisa na relação e eu tô me sentindo, tô agoniada, tô com raiva, tô irritada. Eu preciso dar conta de identificar qual é a emoção que essa situação despertou em mim. É o meu sentimento. Então, eu preciso tomar essa consciência. A segunda questão é aprender a ter controle dessas emoções. Por quê? Vamos imaginar que eu tô com muita raiva, né? Que eu fiquei extremamente irritada. Então, eu reconheço, eu estou com raiva, eu estou irritada. Essa situação desencadeou essa emoção em mim. Eu sou adulto e eu consigo controlar as minhas emoções. Às vezes eu escuto o adulto dizer assim, mas quando eu vejo, já fiz, eu não consigo controlar. A impulsividade faz parte do desenvolvimento normal de uma criança de 2 anos de idade. A partir do momento que eu me torno um adulto, e a relação de casal é uma relação para adultos, eu preciso controlar as minhas emoções. E o terceiro aspecto é aprender a expressar as nossas emoções de maneira adequada. Então, os nossos sentimentos, eles são... Depois eu vou ler essas questões de vocês, vou parar no finalzinho para poder ler, tá bom, gente? Então, o que acontece? A gente precisa acolher os nossos sentimentos. Eles são legítimos, nós não escolhemos o que nós vamos sentir. Eu não consigo escolher se determinada situação vai me deixar com raiva ou não. Mas eu consigo controlar a minha raiva e escolher de qual maneira eu vou expressar a raiva. Por exemplo, eu posso emburrar, eu posso quebrar alguma coisa, que é um caso gravíssimo, né? Eu posso esbravejar para expressar a minha raiva. São maneiras inadequadas de expressar essa emoção. Qual seria a maneira adequada? Talvez sair para dirigir com o vidro fechado e xingar, e tomar um banho, lavar o cabelo, ouvir uma música bem alta, né, desde que não incomode os outros. Encontrar estratégias de expressar a minha raiva sem que ela respingue no outro. Porque se eu não tiver essa habilidade em reconhecer as minhas emoções, eu vou estar sempre atropelando e brigando numa hora inadequada. E por que é tão difícil fazer isso? Porque a maioria de nós, né, principalmente a maioria das pessoas que não têm esse processo terapêutico, elas sobrevivem, comem, dormem e trabalham. Elas não se dão conta das próprias emoções. Então eu preciso, principalmente pela manhã, ao acordar, perceber como é que eu estou hoje. Nossa, hoje eu estou numa angústia, numa tristeza, ou eu estou num cansaço, estou com muita raiva. E aí a gente começa a buscar entender de onde é que veio, como é que eu vou expressar isso, o que eu vou fazer para me ajudar hoje. Então, ter essa consciência é fundamental para eu me relacionar com quem quer que seja. Porque se eu já acordo com a clareza de que eu estou muito irritada, eu já fico mais vigilante no meu tom de voz, eu já consigo perceber, hoje eu preciso de uma estratégia para me acalmar. O que eu faço para me acalmar? Né? É importante ter uma lista de coisas que eu sei que eu consigo baixar aquilo em mim. Porque à medida que eu faço isso, eu vou me responsabilizando pelas minhas próprias emoções, ao invés de jogar isso para o outro, que é o que geralmente a gente faz quando a gente não tem consciência. Tá claro isso, a questão do treino emocional? Então, primeira coisa, tomar consciência das próprias emoções, aprender a ter controle sobre essas emoções e aprender a expressar as emoções de uma maneira adequada.
Então vamos lá para a questão da briga. Aprendendo a brigar. O que eu preciso saber para aprender a brigar? A briga adequada, ela vai ter o propósito de acrescentar alguma coisa às nossas relações. Então, se a briga, ela não vai trazer nenhum benefício, nenhum crescimento para a relação, não vale a pena ter essa briga. No início da relação, principalmente nos primeiro, segundo ano de casamento, nós brigamos por qualquer coisa. As brigas, elas acontecem muito por picuinha. A toalha molhada em cima da cama, o copo de café que não foi para a pia, e vai criando aquelas picuinhas chatas que não trazem aprendizado, não trazem crescimento para a relação. Espera-se que com o tempo a gente vá amadurecendo e a gente vai ficando mais seletivo. A gente vai escolhendo pelo que realmente vale a pena brigar. Isso dá para relevar? Essa briga aqui que eu estou pensando em ter, ela vai acrescentar alguma coisa na relação? Ela vai trazer uma mudança para a relação? Então, esse é o primeiro aspecto que eu preciso investigar antes de iniciar uma briga. Eu sempre vou me perguntar, essa briga que eu estou disposta a ter vai trazer crescimento, vai acrescentar alguma coisa para a nossa relação? Não, não vai. Né? Primeiro que o outro não está disponível para mudar nisso, ou isso é muito pequeno, dá para relevar, então eu começo a ficar mais seletivo em relação a que brigar. Esse é o primeiro aspecto. Qual que é o segundo aspecto? Deixa eu só voltar aqui no primeiro. Eu preciso, não é que eu estou desistindo da relação, mas eu vou avaliar se essa briga que eu estou disposta a ter, se ela vai trazer mudanças para a relação. Porque algumas brigas, elas realmente não valem a pena. Eu já sei que o outro não vai mudar nesse aspecto. Ou é uma coisa que já aconteceu lá atrás e águas passadas não voltam mais, não tem mais sentido. Ou é uma questão muito mais minha do que do outro. Então, eu vou sempre questionar comigo antes se vale a pena brigar, se essa briga vai trazer crescimento pra gente. O segundo aspecto, que eu já falei aqui em outros momentos quando eu falo da questão da comunicação, que é não acusar o outro. E isso também é muito difícil, porque exige olhar para mim mesmo. O que é não acusar o outro? É falar por mim. Eu me sinto desrespeitada quando você não assume o compromisso que você fez comigo. Eu me sinto negligenciada quando você esquece as nossas datas. Quando eu falo eu me sinto, eu estou falando por mim. Isso é uma forma respeitosa que favorece com que o outro se desarme para que a gente possa conversar sobre isso. O que é acusar nesse caso? Quando eu falo, você me desrespeita não cumprindo o compromisso comigo, você me negligencia esquecendo das nossas datas. Isso faz uma diferença enorme, porque quando eu acuso o outro, o que acontece? O outro se arma. E aí já não tem mais abertura para construir um diálogo, para entrar numa negociação. Porque quando eu falo do meu sentimento, é legítimo. O outro não pode virar para mim e falar, não, você não está se sentindo assim. É o meu sentimento. E eu dou a possibilidade do outro se posicionar e falar, olha, me desculpa, eu não tive a intenção, eu não sabia que você se sentia dessa forma. Então, se a gente pudesse, assim, se vocês pudessem tirar uma coisa, apenas uma coisa dessa live hoje, se vocês levarem isso, valeu a pena vocês estarem aqui agora. Então, trabalhar muito isso. Eu me sinto dessa forma quando você faz isso. Porque eu respeito o outro, eu não acuso o outro. E aí eu favoreço o diálogo. A outra coisa importante é cuidar do tom de voz. Gritar é extremamente desrespeitoso, é agressivo, dificulta o diálogo, deixa de ser amoroso.
eu olho para o outro como se o outro fosse o meu inimigo, como se ele fizesse parte de um time adversário. Gritar é extremamente desrespeitoso e inadequado. Ironizar, né? São duas questões, três questões. Ironizar, desqualificar e gritar compromete a relação de casal e impede que haja uma briga funcional que traga crescimento. Mas se eu estou muito nervosa, eu não consigo me controlar, essa não é a hora de ter uma briga, de ter uma conversa. Lembra que eu falei lá da questão do treino emocional? Eu preciso aprender a ter controle sobre as minhas emoções. E eu sou gente, não é sempre que eu vou conseguir ter controle. Então, se agora eu não consigo me controlar, agora não é a hora de conversar. Então, saber o momento de brigar e o local de brigar é fundamental. Se eu estou com raiva, não é hora de discutir. E isso é um ajudando o outro. Às vezes, sou eu que estou com raiva e quero conversar naquela hora. Cabe ao meu companheiro me dizer, olha, agora nós não temos condições de conversar. Quando você se acalmar, nós vamos conversar. E se é ele, cabe a mim pontuar. Dessa maneira, nós não vamos conversar, porque nós vamos nos agredir, nos desrespeitar. No momento de raiva, nós falamos o que nós não gostaríamos de falar. E uma vez que as palavras saem, elas não voltam mais. Gritar agride o outro. Então, eu não elevo o meu tom de voz. Porque aí entra na questão do excesso de intimidade, que é uma coisa que mata a relação de casal. Se eu consigo conversar com o outro lá fora, com o cliente, com o meu colega de trabalho, de maneira respeitosa, isso me sinaliza que eu sei fazer isso. E eu preciso usar esse aprendizado com aquela pessoa que é a pessoa mais significativa na minha vida. Então, eu preciso estar muito atento com o excesso de intimidade. Desde a hora que eu ligo para o outro no celular, a primeira pergunta é: você pode falar agora? Porque não é essa pergunta que eu faço para as pessoas quando eu ligo. Mas quando já é o marido, não. Eu já ligo, quero que ele atenda aquela hora, quero que ele fale e não dou conta de esperar. Então, o excesso de intimidade destrói a relação de casal e dificulta de maneira grave a possibilidade de construir uma briga funcional. O outro aspecto é não interromper a fala do outro enquanto ele está falando, que é a habilidade em escutar. Enquanto o outro fala, eu apenas escuto. O que geralmente acontece? Enquanto o outro fala, eu encho a boca de palavras, preocupado na resposta que eu vou dar. E aí, eu perco a mensagem do outro. Então, trabalhar essa habilidade para escutar o outro. E uma coisa extremamente importante que é ater apenas a um tema. Então, nós vamos brigar sobre isso aqui que eu te pedi para fazer, você assumiu o compromisso que ia fazer e não sustentou isso. Eu estou me sentindo desrespeitada por isso. Vamos conversar sobre isso, um único tema. É terminantemente proibido trazer à tona assuntos do passado, desenterrar. Nós, mulheres, temos uma memória assim fantástica. Então, a gente consegue lembrar de detalhes que aconteceram há 15 anos atrás. E aí, no momento da raiva, eu desenterro isso. Com qual propósito? Qual é o objetivo disso? Águas passadas não voltam mais. Então, as brigas, elas precisam ser objetivas, elas têm que ter um propósito de fazer com que o casal cresça. Desenterrar coisas do passado não vai trazer crescimento para a relação. Então, é proibido, tá? E pra gente que é mulher é difícil não desenterrar. Mas aí a gente vai lembrando disso, de qual é o propósito de trazer isso à tona, de desenterrar isso. Não vai fazer crescer? Não cabe na relação. Não despejar queixas
e frustrações acumuladas, né? Isso é muito do homem, ele tem muita dificuldade de se posicionar, então ele vai varrendo para debaixo do tapete, vai juntando. E aí a esposa, sem nem se dar conta, ela tá adquirindo dívidas com ele, porque ele vai anotando no caderninho dele. Quando tem uma briga, né? Coloca tudo para fora de uma vez. Não. Por isso que a gente tem que desenvolver essa habilidade de conversar constantemente, inclusive sobre aquilo que está nos desagradando, né? É isso que é uma briga funcional. Isso que você fez eu não gostei. Vão tentar encontrar uma maneira de isso ficar bom para nós dois. É uma coisa, é um tema presente que faz sentido discutir sobre aquilo. E para fechar essa conversa com vocês, né? O que é importante a gente pensar antes da briga? Eu devo realmente brigar por causa disso? Isso vai trazer crescimento? Faz sentido gastar energia com isso? Gastar um tempo nosso com isso aqui? Então eu sempre me pergunto isso antes de propor uma briga, tá? E a outra pergunta muito importante é: em que grau eu consigo tolerar as tensões dessa briga? Em que nível eu vou conseguir controlar a minha raiva? Eu vou conseguir manter a minha serenidade e o meu respeito pelo outro? Se eu perceber que naquele momento eu corro o risco de não manter, né, a tensão, isso sinaliza de que não é a hora de brigar. Eu posso sinalizar para o outro: eu estou com raiva disso, nós precisamos conversar sobre isso, mas agora eu não consigo conversar. Porque a gente tem que lembrar sempre que nós fazemos parte de um único time. E as boas relações, elas vão trazer à tona a nossa melhor parte. Se eu estou numa relação que está sempre vindo à tona a minha pior parte, tem alguma coisa errada aí. Porque a relação de casal, qual que é o nosso propósito na relação de casal? É contribuir para que o outro se torne uma pessoa melhor. Então, as boas relações, as relações saudáveis, funcionais, elas trazem à tona o nosso melhor, a nossa melhor parte. Eu sei que são muitas questões que eu trouxe aqui, mas são questões muito básicas que vocês já ouviram falar e que a gente precisa retomar. Volta e meia, a gente precisa pensar nisso de novo. Então, se fosse para fechar assim com um único aspecto, se responsabilize por aquilo que você vai falar e só discuta no momento em que você consegue respeitar, manter o respeito pelo outro, sem desqualificar e sem gritar. O que fazer quando o acordo é quebrado? Sentar e conversar novamente, né? Eu tô percebendo nas caixinhas de perguntas uma dificuldade muito grande dos casais, das pessoas, em conversar acerca do desconforto, acerca de uma decepção. A live vai ficar salva sim, tá, gente? Eu vou deixá-la salva no meu canal do YouTube. Para que vocês possam pensar em vocês. Porque nada de ficar querendo que fica salvo para mostrar para o outro mudar não, tá? Se eu consigo me mudar, a minha mudança vai respingar em quem está à minha volta. Então, me responsabilizar pelas questões e verbalizar para o outro. Como é que eu faço se o outro não coloca nas redes sociais que ele está namorando? Como que eu faço se o outro não me ajuda nas questões domésticas? Converso. Falo para o outro. Não tem bola de cristal. Falo 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias, de maneira objetiva e respeitosa. Alguém falou aqui anteriormente: adoro conversar e o marido não. É assim mesmo. E aí a gente tem que montar a estratégia de conversar de uma maneira objetiva. Porque para o homem é um saco ficar voltando, discutir relação sem um propósito, sem trazer nada de crescimento, de ficar desenterrando. Então tem que ser objetivo. Vamos discutir sobre isso. Estou me sentindo sobrecarregada sem a sua ajuda. Como é que nós podemos encontrar, né, negociar isso para que fique bom para mim e para você?
conversem, porém conversem de maneira respeitosa. Muito cuidado com o excesso de intimidade na relação, que é o que destrói as nossas relações, tá bom? Eu vou parar por aqui, né? Porque eu me comprometi de não estender muito nas lives, porque se deixar eu falo aqui 1 hora sem parar. Na quarta-feira da semana que vem, excepcionalmente não vai ter live, né? Que eu tô viajando para Roma para fazer um curso de terapia sistêmica, mas na semana seguinte eu vou retomar todas as quartas-feiras às 20 horas, fazendo uma live aqui de 30 minutos com vocês e vou deixar salva, tá bom? Foi um prazer ter vocês aqui. Obrigada pelo carinho de vocês, pela participação de vocês. E vou continuar abrindo a caixinha de perguntas para vocês mandarem as dúvidas de vocês. E eu espero vocês daqui 2 semanas que a gente retoma com as lives. Um abraço para vocês e até mais.